O milionário se surpreende ao receber aviso de mendigo negro que pode perder tudo com contrato. Aquele dia começou como qualquer outro no coração da cidade. Um sol preguiçoso tentando furar a neblina das ruas sujas e barulhentas. Kaique estava ali, deitado sobre uma caixa de papelão rasgado, esquecido pelas multidões apressadas que nem sequer viam o garoto que mal tinha onde dormir. Mas naquele instante, algo estremeceu no ar. Um mistério pairava pesado e estranho. De um jeito impossível, Kaique escapou dos becos onde era invisível para todo mundo e entrou na imponente sede da Autoré, a gigante da tecnologia que dominava o país. Ele parecia invisível para a segurança até aquele momento, até que numa reviravolta insana, ele interrompeu uma reunião no topo, na sala do presidente Eduardo Nogueira, o tal milionário que manda e desmanda. A sala congelou no silêncio. Todos os olhares perfuravam Kaique, o garoto sujo, olhos brilhando de medo e revolta na ponta da língua. Ele carrega. "Sai daqui!" vociferou, fazendo gargalhadas abafadas pularem pela sala. Mas Kaique não recuou. A voz dele tremeu de nervos e de dor, enquanto desfiava os detalhes sujos daquela trama que se armava para destruir tudo. A tensão tomou conta. O ar ficou tenso, pesado. Eduardo engoliu o escárnio e, por um momento, seus olhos perderam a arrogância. Algo ali mexeu seu corpo, sua alma. Um pressentimento gelado e urgente. Com uma expressão tensa, o milionário pisou no acelerador da verdade e precisou conferir por si mesmo aquelas informações. Mas não era apenas um contrato. Kaique, veterano da invisibilidade social, vinha mexendo com outros segredos. O desaparecimento nebuloso do estagiário Rodrigo, um rosto jovem sumido sem explicação. Um fio escuro que emaranhava toda a Autoré numa teia de corrupção e silêncio. Foi aí que surgiu Lorena, a advogada destemida, com olhos fortes e voz firme. Ela não se importava com o poder ou as ameaças. Com ela, Kaique sentiu o braço da justiça esticar para envolver a companhia. Juntos, eles formaram uma aliança perigosa para mostrar as rachaduras sob o brilho falso da Autoré. Mas a sombra também se veio contra Kaique. A ameaça chegou via mensagens frias, sussurros no escuro, olhares tortos. Eles queriam silenciá-lo, calar ele sua voz que começava a incomodar. A panela de pressão estava no limite. No fundo do peito, o garoto sentiu um nó apertar, misto de medo e responsabilidade. Proteger a mãe, lutar contra o gigante, dar voz aos que ninguém escutava. Ele se forjou ali, entre o vidro liso e o cimento áspero, num símbolo vivo de resistência. Mas o mistério está longe de acabar. Quando Kaique se preparar para falar no tribunal, suas palavras prometem derrubar montanhas. E mesmo assim, novos perigos rondam o seu caminho, espreitando. O que será que vem a seguir? Até onde ele vai conseguir ir nessa estrada tortuosa? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Kaique olhava para Eduardo, um suor frio escorria por sua testa. O milionário parecia prestes a explodir. O ar estava carregado de tensão. Mas então,
Um estrondo ressoou do lado de fora. A porta da sala se abriu com um golpe violento, fazendo os vidros das janelas tremerem. Todos se viraram, surpresos. Um grupo de homens mascarados entrou, armados e claramente determinados. Kaique sentiu seu coração disparar. "É isso que vocês quiseram esconder?" gritou um dos homens, sua voz ecoando pelas paredes. Logo, as risadas foram substituídas pelo pânico que se espalhou como um incêndio. Eduardo, que antes se mostrava arrogante, agora estava paralisado. Kaique, por outro lado, sentiu uma onda de adrenalina. Ele nunca imaginou que sua busca por justiça se tornaria um pesadelo. As máscaras lembravam fantasmas da sua infância, quando se escondia das ameaças do mundo. "Kaique!" gritou Lorena, puxando-o para trás. "Fique perto de mim." Enquanto isso, os homens exigiam que Eduardo entregasse documentos cruciais relacionados a um esquema muito maior do que o menino poderia imaginar. Eles falavam sobre um jogo de poder, de corrupção que se estendia além da Autoré, envolvendo políticos e outras grandes empresas. A tensão subia a cada palavra. Mas a maior reviravolta surgiu quando um dos homens, o líder, tirou a máscara. Kaique congelou. Era Rodrigo, o estagiário desaparecido. Aquele que ele pensou que não voltaria a ver. O garoto se transformara. Olhos frios e decididos, ele olhou diretamente para Kaique. "Você não deveria estar aqui, Kaique. Isso não é o que você pensa." "Rodrigo, o que aconteceu com você?" A voz de Kaique tremeu, confusa e intensamente emocional. O mundo não fazia sentido. O estagiário, que estava desaparecido havia semanas, agora estava aqui, liderando a invasão. "Eu não tenho tempo para explicar", Rodrigo disse apressadamente. "Você precisa entender. Você está em perigo. Eles não podem saber que você sabe, nem que temos uma conexão." Ele gesticulou para os homens ao seu lado. O silêncio entre eles era carregado de algo que Kaique não podia decifrar. As emoções borbulhavam dentro dele. Traição, alívio, medo. Enquanto isso, Lorena olhou para Kaique, seus olhos se arregalando. O que está acontecendo? O que ele quer dizer com conexão? Mas a resposta ficou presa na garganta do garoto. Ele não sabia se era hora de confiar em Rodrigo. E o que ele queria? A última coisa que Kaique precisava era de mais confusão. A tensão na sala era eletrizante. Os outros homens começavam a se mover, cercando Eduardo, que estava agora encurralado e em estado de alerta. "Você terá o que quiser, eu ouso ajudá-los!" Eduardo gritava, mas a voz dele parecia frágil como vidro. "Não precisamos fazer isso." A sala se enchia de um medo palpável. Foi quando uma explosão de luz iluminou tudo. Pânico tomou conta. O sistema de alarme disparou, sirenes gritando. A ação da invasão havia sido rabiscada com um toque de caos, e por um momento, todos se deixaram levar. As vozes sobrepostas, os gritos, o som das correrias. Era como um pesadelo tomando forma. Kaique sentiu o nó em seu peito apertar. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. Ele podia ir junto com Eduardo e confiar em Rodrigo, ou enfrentar a revolução que agora mergulhava todos à beira de um colapso. Mas o que significava isso para sua mãe? Para a justiça que ele tinha ido tão longe para buscar? As perguntas dançavam em sua mente, enquanto o mundo desmoronava ao seu redor. E em meio ao caos, a última coisa que ele ouviu antes de o cenário mudar foi Rodrigo sussurrar: "Se você não me seguir, você perderá tudo." E com isso, Kaique ficou paralisado.
O que ele escolheria agora? Kaique ficou paralisado, a respiração se tornando pesada. Rodrigo, ali em meio ao caos, parecia uma sombra familiar, mas totalmente transformada. As palavras de Rodrigo ecoavam em sua mente. Você não deveria estar aqui. O que havia acontecido com ele? O que ele queria esconder? Se você não me seguir, você perderá tudo. O coração de Kaique começou a disparar. A adrenalina pulsava em sua veia. Ele sabia que o que estava por vir seria explosivo. Mas a última imagem que ele tinha de Rodrigo, desaparecido, era de um menino ingênuo. E aquele homem à sua frente não era mais o mesmo. A verdade estava fora de seu alcance. Os homens mascarados exigiam os documentos. E Eduardo estava encurralado, implorando para que não fizessem nada. Por favor, eu posso ajudá-los, gritou. Mas a desespero em sua voz era apenas um eco do que uma vez fora. Lorena puxou Kaique para mais perto. Os olhos dela transmitiam um misto de coragem e medo. Kaique confia nele? O que ele está dizendo? A pergunta dela feriu como uma faca. Não havia tempo para dúvidas. Mas a verdade começava a ficar turva. E então a luz do teto estalou e apagou. O caos aumentou. As sirenes ecoavam. Era um campo de batalha e todos estavam em jogo. Rodrigo avançou alguns passos. Os homens ao seu redor pareciam nervosos, mas confiantes, como se soubessem o que fazer. Está tudo sob controle, ele afirmou, mas o tremor na sua voz dizia o contrário. Então, a reviravolta. Um dos homens, mais forte e alto, encarou Rodrigo e com desprezo gritou: "Você não é mais nada, é um traidor!" O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. E em um movimento rápido, o homem arrancou a máscara de Rodrigo, revelando o rosto familiar. Era Rodrigo, mas havia algo de vívido e ao mesmo tempo distante em seus olhos. Ele não parecia mais o garoto que Kaique conhecia, mas um homem marcado pela dor. "Como você pode?" questionou Kaique, indignado e confuso. Rodrigo olhou para ele e uma tristeza profunda brilhou em seus olhos. "Você não entende. Eu não escolhi isso." Antes que pudesse continuar, o homem robusto o empurrou, fazendo-o cair. "Você é um tolo, Rodrigo. Acha que pode salvar qualquer um aqui?" O desespero foi substituído pela fúria. Vi o medo e a dúvida em Rodrigo, e então tudo mudou de novo. "Kaique, escute, você está em perigo. O que eu descobri é muito maior do que você imagina." Rodrigo gritou, tentando se levantar enquanto os outros homens hesitavam, esperando uma liderança. Eles não têm apenas interesse na Autoré. É sobre todos nós, e você pode ser a chave. A tensão aumentou, e a dúvida crescia. O que estava por trás de tudo isso? Era uma luta por poder, mas havia algo mais. Um fio de esperança ou um golpe mortal. E então, assim que a luz voltou, a porta se abriu novamente e figuras pesadas entraram. Agentes da polícia? Talvez? Kaique viu os distintivos brilharem sob a luz. O alarme do sistema enchia a sala com um grito ensurdecedor e todos ficaram paralisados. A sala se tornara um campo minado e a questão que tirava o ar de Kaique era: quem ele realmente poderia confiar? O agente mais velho avançou e com um gesto poderoso gritou: "Todos no chão! Estamos aqui para prender o verdadeiro culpado." E Kaique, com a adrenalina fervendo e o nó na garganta, pensou: quem seria? O que estava acontecendo? O que era verdade e o que era mentira? O chão sob seus pés desmoronava e uma certeza tenebrosa começou a crescer. Tudo poderia ter sido uma grande armadilha. E naquele instante, a única coisa que Kaique soube com certeza foi que esse jogo
estava apenas começando, e suas escolhas poderiam custar não só a liberdade, mas até vidas. Kaique ficou paralisado, a respiração se tornando pesada. Rodrigo, ali, em meio ao caos, parecia uma sombra familiar, mas totalmente transformada. As palavras de Rodrigo ecoavam em sua mente. Você não deveria estar aqui. O quê? O que ele queria esconder? Se você não me seguir, você perderá tudo. O coração de Kaique começou a disparar, a adrenalina pulsava em sua veia. Ele sabia que o que estava por vir seria explosivo, mas a última imagem que ele tinha de Rodrigo desaparecido era de um menino ingênuo, e aquele homem à sua frente não era mais o mesmo. A verdade estava fora de seu alcance. Os homens mascarados exigiam os documentos, e Eduardo estava encurralado, implorando para que não fizessem nada. Por favor, eu posso ajudá-los, gritou. Mas a desespero em sua voz era apenas um eco do que uma vez fora. Lorena puxou Kaique para mais perto. Os olhos dela transmitiam um misto de coragem e medo. Kaique, confia nele? O que ele está dizendo? A pergunta dela feriu como uma faca. Não havia tempo para dúvidas, mas a verdade começava a ficar turva, e então a luz do teto estalou e apagou. O caos aumentou. As sirenes ecoavam, era um campo de batalha e todos estavam em jogo. Rodrigo avançou alguns passos. Os homens ao seu redor pareciam nervosos, mas confiantes, como se soubessem o que fazer. Está tudo sob controle, ele afirmou, mas o tremor na sua voz dizia o contrário. Então, a reviravolta. Um dos homens, mais forte e alto, encarou Rodrigo e, com desprezo, gritou: "Você não é mais nada, é um traidor!" O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. E em um movimento rápido, o homem arrancou a máscara de Rodrigo, revelando o rosto familiar. Era Rodrigo, mas havia algo de vívido e, ao mesmo tempo, distante em seus olhos. Ele não parecia mais o garoto que Kaique conhecia, mas um homem marcado pela dor. "Como você pôde?" questionou Kaique, indignado e confuso. Rodrigo olhou para ele e uma tristeza profunda brilhou em seus olhos. "Você não entende. Eu não escolhi isso." Antes que pudesse continuar, o homem robusto o empurrou, fazendo-o cair. "Você é um tolo, Rodrigo. Acha que pode salvar qualquer um aqui?" O desespero foi substituído pela fúria. Vi o medo e a dúvida em Rodrigo, e então tudo mudou de novo. "Kaique, escute! Você está em perigo! O que eu descobri é muito maior do que você imagina!" Rodrigo gritou, tentando se levantar enquanto os outros homens hesitavam, esperando uma liderança. "Eles não têm apenas interesse na Autoré. É sobre todos nós, e você pode ser a chave." A tensão aumentou e a dúvida crescia. O que estava por trás de tudo isso? Era uma luta por poder, mas havia algo mais. Um fio de esperança ou um golpe mortal. E então, assim que a luz voltou, a porta se abriu novamente e figuras pesadas entraram. Agentes da polícia, talvez? Kaique viu os distintivos brilharem sob a luz. O alarme do sistema enchia a sala com um grito ensurdecedor e todos ficaram paralisados. A sala se tornara um campo minado e a questão que tirava o ar de Kaique era: quem ele realmente poderia confiar? O agente mais velho avançou e, com um gesto poderoso, gritou: "Todos no chão! Estamos aqui para prender o verdadeiro culpado!" E Kaique, com a adrenalina fervendo e o nó na garganta, pensou: quem seria? O que estava acontecendo? O que era verdade e o que era mentira? O chão sob seus pés desmoronava e uma certeza tenebrosa começou a crescer. Tudo poderia ter sido uma grande armadilha.
E naquele instante, a única coisa que Kaique soube com certeza foi que esse jogo estava apenas começando. E suas escolhas poderiam custar não só a liberdade, mas até vidas. Mas antes que pudesse compreender o que acontecia, um enorme estrondo ecoou. A parede oposta se estourou com força e entulhos de concreto voaram para todo lado, criando uma nuvem de poeira. Vários olhos se viraram para a brecha e, no meio do caos, uma figura emergiu, alguém que ninguém esperava ver. Era Wanda, sua mãe, com um olhar determinado, armada com um aparelho misterioso que pulsava uma luz incomum. "Chega de mentiras!" ela gritou, a voz firme como aço. Todos ficaram em choque. Kaique mal podia acreditar. Sua mãe? Ela estava no meio de tudo isso? Qual era o papel dela nessa história? Ele queria correr até ela, mas as palavras fugiram. O mundo desabava ao seu redor, e a verdade estava mais distante do que nunca. Wanda, sua mãe, avançou. A expressão dela era de pura determinação. Os homens mascarados pararam por um segundo, confusos, enquanto o ar na sala parecia espessar. Kaique mal conseguia processar. "Mãe, o que está acontecendo?" Sua voz saiu embargada, cheia de medo e incredulidade. Wanda era apenas uma faxineira, a mulher que lutava para dar a ele um futuro. Como ela estava ali, armada e pronta para a batalha? "Kaique, ouça! Eu não tenho tempo!" gritou Wanda, tomando uma postura de proteção na frente do filho. "Eles não devem saber o que eu... Não posso deixar que você fique aqui." A sala estava em um frenesi, mas os olhos dela estavam claros e objetivos. Como se tudo fizesse sentido para ela, mas não para Kaique. Nesse momento, a tensão cresceu. Os homens olhavam para Rodrigo, depois para Wanda. Uma mistura de incredulidade e raiva em seus rostos. "Você a deixou entrar? Isso é um erro! O que você fez?" O tom do líder dos mascarados mudou, mas era incerto. Como se ele estivesse tentando perceber o que significava aquela nova variável, Kaique não sabia o que pensar. Ele se sentia como se estivesse numa tempestade, tudo no ar tremulando. O que Wanda poderia saber? Por que ela estava ali em primeiro lugar? Naquela fração de segundo, um eco de lembranças passou pela cabeça dele. As noites em que a mãe desaparecia, o cheiro de metal nos documentos que ela guardava às 7 chaves, as murmurações sobre algo arriscado. Ele nunca prestara atenção, mas aqueles fragmentos de uma vida que ele considerava normal agora faziam seu coração gelar. "Que segredos você está escondendo, mãe?" Kaique conseguiu perguntar, sua garganta seca, a voz quase um sussurro. "Não é hora para isso!" Wanda gritou. O pânico em seu rosto agora era visível. Sem aviso, ela avançou, disparando algum tipo de choque elétrico em direção ao homem que estava em sua frente. Um clarão iluminou a sala e todos ficaram paralisados. O homem caiu, gritando, enquanto os outros começaram a perceber que a situação estava fugindo do controle. "Rodrigo, vem!" Wanda gritou, mas Kaique a interrompeu. "Ele não é o inimigo, mãe. O que está acontecendo? Por que você sabe tanto?" As palavras saíram como um grito urgido, enquanto ele olhava de Rodrigo para Wanda e de volta. Um turbilhão de emoções agitava dentro dele. Rodrigo estava de pé, hesitante, mas os olhos estavam cheios de uma determinação que Kaique nunca vira antes. "Kaique, você precisa entender que o que eu e sua mãe sabemos é muito maior do que todos nós." Ele parecia transtornado, implorando para que Kaique o escutasse, mas tudo estava se despedaçando. "Eu estou dentro de algo muito maior, algo que pode destruir vidas, inclusive a sua." A sala estava um caos.
A polícia havia chegado do lado de fora, cercando o prédio. Sirenes cortavam o ar como garras de um predador. A tensão era palpável. Acreditar em Rodrigo era um risco que Kaique não sabia se poderia correr. Quem era realmente seu amigo nesta batalha? Então, a coisa mais chocante aconteceu. Wanda, ao olhar para os homens caídos no chão, balançou a cabeça. Chega de mentiras, ela sussurrou, sua voz tremendo. Não posso mais escondê-lo. Eu não sou apenas uma faxineira. Eu sou parte disso. Eu sempre fui. O impacto de suas palavras como que cortou a sala ao meio. Rodrigo não era o único com segredos. O olhar de Kaique se desfez. Ele sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O que você quer dizer com isso? Ele mal podia acreditar. O que mais sua mãe escondia? O que o seu passado realmente significava? Um barulho alto ecoou por trás deles. Um sujeito encapuzado que ninguém tinha reparado até então desequilibrou e atirou uma granada de fumaça para dentro da sala. A nuvem densa de fumaça se espalhou. Gritos e confusão tomaram conta, enquanto todos tentavam encontrar uma saída. Kaique sentiu o pânico tomar conta, mas ele precisava saber a verdade. No meio da fumaça, com a aflição fervendo, Kaique gritou: "Mãe, o que estamos fazendo? O que é tudo isso?" E enquanto a fumaça envolvia tudo, um palpite aterrador começou a surgir em sua mente. O que mais estava por vir? E mais importante, o que significava ser parte de uma verdade tão sombria? Ele não sabia. Mas na névoa da incerteza, a única coisa que Kaique sentiu com clareza foi o desespero. O verdadeiro jogo estava apenas começando. Kaique estava no meio de um turbilhão. A fumaça se espalhava, o pânico invadia o ar, e enquanto sua mãe gritava, ele sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A revelação de que Wanda não era apenas uma faxineira mexia com sua cabeça. O que mais ela escondia? As sirenes do lado de fora pareciam um eco distante. Mas o que estava diante dele era mais turbulento. Kaique, escute! O que está acontecendo aqui é maior do que você imagina. A voz de Rodrigo cortou o caos. Mas era como se ele estivesse falando uma língua diferente. Kaique estava perdido, preso entre seu amor por sua mãe e a confusão que tomava conta de sua mente. Então a fumaça começou a dissipar, revelando rostos paralisados, expressões de puro horror. Um dos homens encapuzados, aquele que parecia o mais líder, se levantou, histericamente gritando: "Vocês estão todos mortos! Não há como escapar!" No entanto, antes que Kaique houvesse mais uma palavra daquele homem, um barulho distinto, como um motor roncando, soou de fora. Todos olharam na direção da porta, que ainda balançava por conta do impacto da granada de fumaça. Ninguém esperava o que vinha a seguir. Uma série de veículos armados invadiu a entrada da Autoré, com a sirene alta, como se o próprio tempo tivesse congelado. Os homens mascarados hesitaram. Os olhares de todos se voltaram para a entrada. Era a polícia? Ou seria algo ainda mais sombrio? As questões ecoavam na mente de Kaique, mas sua atenção foi rapidamente sequestrada por uma figura que se destacava nesse novo caos. Era uma mulher, avançando através da porta quebrada, com um olhar decidido. Ela não usava máscara, e seu rosto era estranhamente familiar. "Wanda!"
A mulher tinha feições semelhantes às de sua mãe, mas o olhar dela era gélido. Kayk, você não tem ideia do que está acontecendo, ela disse, sua voz controlada em meio ao tumulto. Precisamos ir, agora! Uma nova onda de pânico passou entre os presentes. Você está com ela? O homem líder apontou com fúria para a mulher. Você traiu sua própria família! O que isso significava? Uma traição? A verdade parecia mais distante do que nunca. Eu não traí ninguém. A verdade é que todos estão envolvidos de uma forma ou outra. A afirmação da mulher causou um silêncio instantâneo e os músculos de Kayk se contraíram. Ele olhou para Wanda, que tinha a expressão mais sombria que já vira. O líder dos homens mascarados avançou. E antes que alguém pudesse intervir, ele se virou rapidamente, apontando uma arma. Chega de mentiras! Vocês têm que fazer uma escolha agora! A tensão estrondava no ar. Para onde Kayk olharia? Os dois rostos femininos que ele amava pareciam prontos para implodir. Um deles era sacrificado. Um deles tinha que escolher um lado. E quando a mulher que parecia sua irmã, ou talvez algo mais profundo, olhou para ele, algo virou em seu estômago. Você vai ter que decidir, Kayk. Esta é a sua oportunidade de acabar com tudo isso. Mas qual lado você escolhe? Ela estendeu a mão em direção a ele, como se soubesse que a escolha dele poderia mudar o destino de todos. Kayk, não ouça! Você sabe quem ela é. Wanda gritou, mas a voz dela já estava perdendo força. O mundo ao redor deles estava se desfazendo em pedaços, e as escolhas sobre as quais Kayk tinha controle estavam se tornando mais sombrias. O nó na garganta dele apertava. Não bastava que os homens mascarados estivessem armados. Agora sua família estava se dividindo diante dele. O silêncio seguia, pesado e sombrio. O jogo trágico se desenrolava sob seus pés, cada decisão se transformando em uma potencial tragédia. E então, com um grito estrondoso, o teto começou a ceder. Saia daqui! Lorena, que há muito estava silenciosa, foi a primeira a se mover. Ela puxou Kayk e ele viu o rosto da mulher familiar se contorcer em dor, como se soubesse que naquele exato momento tudo o que ele conhecia poderia ruir. Com o barulho estrondoso, ele sabia que o tempo havia acabado. Kayk! As vozes se misturavam. Mas uma coisa ele sabia: suas escolhas acabaram de se tornar muito mais aterrorizantes. Ele precisava decidir, e rápido. Poderia ficar parado? Essa correnteza de segredos o arrastava para o fundo, e ele sentia que, a qualquer momento, poderia perder tudo. Tudo mesmo. Kayk estava no meio de um turbilhão. A fumaça se espalhava, o pânico invadia o ar, e enquanto sua mãe gritava, ele sentia o chão desmoronar sob seus pés. A revelação de que Wanda não era apenas uma faxineira mexia com sua cabeça. O que mais ela escondia? As sirenes do lado de fora pareciam um eco distante, mas o que estava diante dele era mais turbulento. Kayk, escute! O que está acontecendo aqui é maior do que você imagina. A voz de Rodrigo cortou o caos, mas era como se ele estivesse falando uma língua diferente. Kayk estava perdido, preso entre seu amor por sua mãe e a confusão que tomava conta de sua mente. Então, a fumaça começou a dissipar, revelando rostos paralisados e expressões de puro horror. Um dos homens encapuzados, aquele que parecia o líder, se levantou, histericamente gritando: "Vocês estão todos mortos! Não há como escapar!" Mas antes que Kayk pudesse processar aquela realidade aterradora,
Um barulho distinto, como um motor roncando, soou do lado de fora. Todos olharam na direção da porta, que ainda balançava por conta do impacto da granada de fumaça. Ninguém esperava o que vinha a seguir. Uma série de veículos armados invadiu a entrada da Autoré, com a sirene alta, como se o próprio tempo tivesse congelado. Os homens mascarados hesitaram. Os olhares de todos se voltaram para a entrada. Era a polícia? Ou seria algo ainda mais sombrio? As questões ecoavam na mente de Kaique, mas sua atenção foi rapidamente sequestrada por uma figura que se destacava nesse novo caos. Era uma mulher, avançando através da porta quebrada com um olhar decidido. Ela não usava máscara, e seu rosto era estranhamente familiar. Wanda! A mulher tinha feições semelhantes às de sua mãe, mas o olhar dela era gélido. Kaique, você não tem ideia do que está acontecendo, ela disse, sua voz controlada em meio ao tumulto. Precisamos ir, agora! Uma nova onda de pânico passou entre os presentes. Você está com ela? O líder dos homens mascarados apontou com fúria para a mulher. Você traiu sua própria família. O que isso significava? Uma traição. A verdade parecia mais distante do que nunca. Eu não traí ninguém. A verdade é que todos estão envolvidos de uma forma ou outra. A afirmação da mulher causou um silêncio instantâneo e os músculos de Kaique se contraíram. Ele olhou para Wanda, que tinha a expressão mais sombria que já vira. Por que você sabe tanto? O que aconteceu com você? Kaique gritou, mas o eco da sua voz mal conseguia romper a tensão. O líder dos homens mascarados estava prestes a responder, mas antes que pudesse falar, o teto começou a ceder. Saia daqui! Lorena, que havia permanecido em silêncio, foi a primeira a se mover. Ela puxou Kaique, mas foi tarde demais. Um estrondo ressoou e parte do teto desabou, levando com ele os últimos vestígios de segurança da sala. Kaique teve apenas tempo de se proteger, mas a visão do que aconteceu a seguir o deixou em choque. A mulher que parecia com sua mãe foi atingida por uma borda de concreto e caiu, gritando. O eco da dor fez o coração de Kaique parar. Mãe! Ele gritou, mas foi como se o mundo inteiro tivesse silenciado. Wanda se contorcia no chão e o olhar dela se apagava. Kaique se lançou na direção dela, mas tudo ao seu redor virou um caos de gritos e pânicos. Os homens mascarados tentavam se defender, e enquanto tudo isso acontecia, a mulher familiar apenas olhou para ele e sussurrou: Desculpe, eu não sou quem você pensa que eu sou. A revelação cortou fundo. No mesmo instante em que uma segunda onda de som se aproximava, outra figura emergiu da escuridão. Era um homem que ninguém havia notado antes, com um olhar frio que Kaique conhecia bem. Você realmente achou que conseguiria escapar? A voz dele era familiar e aterradora. No instante em que o reconheceu, uma transformação aconteceu dentro de Kaique. Era alguém que ele pensou que nunca veria novamente. Alguém cuja traição havia devastado sua infância. Pai! Kaique não conseguia acreditar, e o mundo ao seu redor parecia desabar em pedaços, enquanto ele lutava para entender o que estava acontecendo. Sim, isso mesmo, disse o homem, com um sorriso sombrio, um sorriso que Kaique nunca mais queria ver. E agora, você tem uma escolha a fazer, Kaique. Fique comigo e eu posso te mostrar tudo. Ou você continua nesta busca inútil pela verdade e perde tudo o que ama.
Naquela fração de segundo, Kaique entendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Todos os laços que acreditou serem fortes agora estavam se desintegrando. E o que antes parecia claro, agora estava envolto em sombras. O que significava tudo isso para sua luta? E que tipo de verdade aguardava por ele nas mãos daquele homem? A única coisa que Kaique sabia era que o verdadeiro conflito estava apenas começando. E ele estava preso no centro de uma tempestade que mudaria seu destino para sempre. Kaique estava paralisado, a mente dele uma tempestade. O rosto de Rodrigo e o sorriso sombrio do pai misturavam-se em seu cérebro, enquanto os painéis de fumaça dançavam ao redor. O que estava acontecendo? Por que você não me disse nada? A voz dele falhava, o medo cravado no peito. O pai deu um passo à frente, a expressão dele misturando poder e um quê de desdém. Você ainda não entendeu, Kaique. Você faz parte disso tudo. O que eu faço, o que sua mãe faz, é por um motivo. Um motivo? Você destruiu minha vida! Kaique sentia que o chão sumia sob seus pés. A raiva construindo-se como uma bola de fogo dentro dele. A fumaça começava a se dissipar e um sombrio cenário se revelava. A mulher que parecia uma irmã estava agora ao lado do pai, um olhar de cumplicidade entre eles. Kaique engoliu em seco. Quem é você de verdade? Eu sou Lilian. Ela respondeu. E eu tenho um papel importante aqui. Você é muito mais do que um simples menino de rua. Seu olhar era gélido, como se buscasse a verdade nas entranhas de Kaique. Rodrigo balançou a cabeça, a expressão de desespero. Kaique, não acredite neles. A voz dele soava como um grito no deserto. O clima pesava e a tensão se acumulava como nuvens antes de uma tempestade. Você vai escolher um lado, Kaique, o pai dele bradou. Ou você fica com sua mãe, lutando por coisas pequenas, ou vem comigo e entende o verdadeiro poder. As palavras eram venenosas, mas Kaique não podia ignorar a urgência nelas. Ele tinha que decidir. A verdade não é simples. A voz de Wanda ressoou, ferida, mas determinada. Kaique, você precisa saber que eu estava trabalhando em algo maior. E sim, eu deveria ter te contado, mas eu nunca quis te envolver nisso. A dor nos olhos dela era palpável, mas antes que Kaique pudesse absorver tudo, um som alto e ensurdecedor cortou o ar. As paredes tremiam e com elas um grito de espanto tomou conta do espaço. A porta estourou e mais uma vez o prédio parecia desmoronar. Mas espera, não era só isso. Era um grupo de homens não identificados, armados e preparados. Por que eles estavam ali? O líder deles tinha um ar intimidador, vestido de terno escuro, e seu olhar concentrado encontrou o de Kaique. Então encontramos o garoto. Suas palavras tinham um peso que fez todos congelarem. Quem são vocês? Kaique perguntou. A voz trêmula, mas o desespero crescente. Era impossível compreender. Estamos aqui para recolher o que é nosso, o homem afirmou, o tom desafiador. Você, garoto, tem algo que nós queremos. No instante seguinte, um grito cortou o ar. Wanda caiu, atingida por uma balas disparadas em meio ao caos. As coisas mudaram em um segundo, e tudo se transformou num pesadelo. Mãe! Kaique gritou, correndo em direção a ela. O mundo ficou em câmera lenta. A dor surgiu de imediato. A adrenalina cortava. Kaique! O sussurro dela era fraco, mas havia algo na voz que fez seu coração disparar. Então, como se tudo fosse um filme mal editado,
ele ouviu o pai dizer: "Poderemos ainda reverter isso, mas você precisa tomar uma decisão agora." Foi quando Kaique entendeu. Não era apenas uma luta interna entre família. Era mais. Ele se virou para Rodrigo e o olhar dele falava que havia segredos ali. "Rodrigo, o que você sabe? Isso envolve mais do que você imagina. Suas habilidades, quem você realmente é. Você pode fazer a diferença." Antes que pudesse processar aquela revelação, o teto desabou e uma sombra negra emergiu do caos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Levando um instante para recuperar a sanidade, ele olhou para todos. Ao redor dele, as traições e os segredos estavam se desdobrando em um baile de horror. O que estava acontecendo? Kaique percebeu que essa não era uma escolha simples. Ele estava no alvo de algo muito maior. As escolhas estavam ali. A vida dele balançava entre eles. Algo na cabeça dele sussurrou: "Ninguém é quem parece ser." E nessa soma de selos e alianças traiçoeiras, Kaique ficou parado, cercado por aqueles que mais amava e a quem mais deveria temer. Um novo medo pulsava, e a linha entre aliado e inimigo estava obscura, mais do que nunca. Um novo eco encheu o ar. Kaique, escolha! E tudo poderia mudar para sempre. Kaique estava paralisado, a mente dele uma tempestade. O rosto de Rodrigo e o sorriso sombrio do pai misturavam-se em seu cérebro, enquanto os painéis de fumaça dançavam ao redor. "O que estava acontecendo? Por que você não me disse nada?" A voz dele falhava, o medo cravado no peito. O pai deu um passo à frente, a expressão dele misturando poder e um quê de desdém. "Você ainda não entendeu, Kaique. Você faz parte disso tudo. O que eu faço, o que sua mãe faz, é por um motivo." "Um motivo? Você destruiu minha vida!" Kaique sentia que o chão sumia sob seus pés, a raiva construindo-se como uma bola de fogo dentro dele. A fumaça começava a se dissipar e um sombrio cenário se revelava. A mulher, que parecia uma irmã, estava agora ao lado do pai, um olhar de cumplicidade entre eles. Kaique engoliu em seco. "Quem é você de verdade?" "Eu sou Lilian", ela respondeu. "E eu tenho um papel importante aqui. Você é muito mais do que um simples menino de rua." Seu olhar era gélido, como se buscasse a verdade nas entranhas de Kaique. Rodrigo balançou a cabeça, a expressão de desespero. "Kaique, não! Não acredite neles!" A voz dele soava como um grito no deserto. O clima pesava e a tensão se acumulava como nuvens antes de uma tempestade. "Você vai escolher um lado, Kaique." O pai dele bradou. "Ou você fica com sua mãe, lutando por coisas pequenas, ou vem comigo e entende o verdadeiro poder." As palavras eram venenosas, mas Kaique não podia ignorar a urgência nelas. Ele tinha que decidir. A verdade não é simples. A voz de Wanda ressoou, ferida, mas determinada. "Kaique, você precisa saber que eu estava trabalhando em algo maior. E sim, eu deveria ter te contado, mas eu nunca quis te envolver nisso." A dor nos olhos dela era palpável. Mas antes que Kaique pudesse absorver tudo, um som alto e ensurdecedor cortou o ar. As paredes tremiam, e com elas, um grito de espanto tomou conta do espaço. A porta estourou, e mais uma vez o prédio parecia desmoronar. Mas espera, não era só isso. Era um grupo de homens não identificados, armados e preparados. Por que eles estavam ali? O líder deles tinha um ar intimidador, vestido de terno escuro, e seu olhar concentrado encontrou o de Kaique. "Então, encontramos o garoto.
Suas palavras tinham um peso que fez todos congelarem. Quem são vocês? Kayk perguntou, a voz trêmula, mas o desespero crescendo. Era impossível compreender. Estamos aqui para recolher o que é nosso, o homem afirmou. O tom desafia você, garoto. Tem algo que nós queremos. No instante seguinte, um grito cortou o ar. Wanda caiu, atingida por uma bala disparada em meio ao caos. As coisas mudaram em um segundo e tudo se transformou num pesadelo. Mãe! Kayk gritou, correndo em direção a ela. O mundo ficou em câmera lenta. A dor surgiu de imediato. A adrenalina cortava. Kayk, o sussurro dela era fraco, mas havia algo na voz que fez seu coração disparar. E então, como se tudo fosse um filme mal editado, ele ouviu o pai dizer: poderemos ainda reverter isso, mas você precisa tomar uma decisão agora. Foi quando Kayk entendeu. Não era apenas uma luta interna entre família. Era mais. Ele se virou para Rodrigo. E o olhar dele falava que havia segredos ali. Rodrigo, o que você sabe? Kayk, isso envolve mais do que você imagina. Suas habilidades, quem você realmente é. Você pode fazer a diferença. Antes que pudesse processar aquela revelação, o teto desabou e uma sombra negra emergiu do caos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Levando um instante para recuperar a sanidade, ele olhou para todos. Ao redor dele, as traições e os segredos estavam se desdobrando em um baile de horror. O que estava acontecendo? Kayk percebeu que essa não era uma escolha simples. Ele estava no alvo de algo muito maior. E então, como um relâmpago cortando a escuridão, a mulher que parecia uma irmã gritou: Kayk, a verdade é que eu sou sua irmã. O mundo de Kayk ruía. A revelação o atingiu como um golpe de punho. Como ela poderia ser sua irmã? Ele não se lembrava de nada disso. Você tem que acreditar em mim. Fui escondida desde que você nasceu. O caos se intensificou ao redor dele e a verdade chocante fez tudo parecer falso. Nos protegeram para que não soubéssemos, mas seu pai está por trás de tudo isso. Ele quer o poder que temos, a linhagem que herdamos. O pai de Kayk reagiu. A expressão dele era de fúria. Você não sabe do que está falando, Lilian. Calar essa bruxa é a única maneira de nos salvar. Salvar? Salvar de quem? Kayk sentiu a cabeça girar. Era tudo um jogo, uma trama obscura. Ele nunca soube que havia algo a mais em sua vida. Todos os sentimentos que ele nutria eram baseados em mentiras. A luta entre o pai e a irmã era ensurdecedora. Kayk se sentia como um espectador em sua própria vida. A confusão, a raiva, a traição, tudo girava em sua cabeça. O que era real? O que era mentira? Ele olhou para Wanda, e o desgosto no rosto dela só aumentava a dor. Você precisa decidir quem você realmente é. Kayk, esta é a sua chance. A voz de Rodrigo ecoou, mas a pressão do momento esmagou Kayk. Ele não tinha um tempo. Tudo estava acontecendo muito rápido. Minutos se transformaram em segundos, e com tudo colapsando ao seu redor, Kayk não sabia em quem confiar. Tinha entre os dedos uma escolha que poderia afetar não só sua vida, mas a de todos. E enquanto observava a batalha entre seres que ele achava que conhecia, Kayk deu um passo à frente, sentindo toda a dor, toda a confusão, sendo empurrado por uma vontade desesperada de saber a verdade. Eu sou o que vocês me ensinaram a ser, ele sussurrou, a voz tremendo, mais determinada. E eu não vou deixar que nenhuma mentira me destrua. E então, antes que qualquer um pudesse reagir, um som rumorejou do fundo da sala. Um tanque de guerra. Os portões se abriram
E essa era a última coisa que Kaique ouviu antes de tudo ficar em silêncio absoluto. O que viria naquele próximo desgraceiro? A sala se transformou em um verdadeiro campo de batalha. O estrondo do tanque invadiu a cena, fazendo todos os presentes saltarem de susto. Kaique ficou paralisado, o coração a 1000 por hora. No meio do caos, sentiu a adrenalina correr por suas veias, enquanto olhava para Wanda no chão, ferida, e para o pai, que agora era uma figura sombria em sua vida. Kaique, não! Rodrigo gritou, mas a urgência da situação o fez ignorar. O tanque se aproximou e uma sensação de esperança misturada com desespero começou a surgir em seu peito. Saia daqui! O que você está fazendo? Kaique gritou para o pai, que avançou em direção à mulher que se dizia sua irmã. Lilian olhava para ele, a expressão cheia de um medo que ele nunca tinha visto. Kaique, preciso que você confie em mim. Somos parte de algo que pode mudar tudo. Antes que ele pudesse pensar, as balas começaram a chover. Os homens mascarados revidaram, e os gritos tornaram-se o som de fundo de toda aquela confusão. O chão tremia e as paredes pareciam se fechar sobre eles. Kaique! Lorena gritou, puxando-o para um lado. Precisamos sair daqui! Mas Kaique estava em um dilema. Ele olhou para Wanda, que tentava se levantar, lutando contra a dor. Mãe, tudo vai ficar bem. Mas, na verdade, a incerteza dominava. O que era verdade agora? Os tiros ecoavam e a fumaça se espalhava, tornando o ar irrespirável. Ele teve que tomar uma decisão. O que fazer? Escolher entre confiar na irmã ou no pai? Uma escolha que poderia custar tudo. Eu não sei quem é você, Kaique gritou, o velho rancor subindo à tona. Você destruiu minha família. Kaique, é sua chance de mudar a história. Lilian implorou. Mas o tempo estava se esgotando. O tanque agora estava totalmente dentro da sala. E os agentes de segurança estavam em pé, chamando reforços. Você não deve acreditar neles, Rodrigo disse, tomando a frente. Kaique, você já viu o que sua mãe fez? Isso não é proteção, é um esquema. O mundo de Kaique começou a girar, e em um momento de clareza, ele decidiu. Basta, eu escolho a verdade. E em um ato desesperado, ele se colocou entre a mulher e o pai. Se isso significa lutar, então eu vou lutar. Nunca mais vou viver na sombra de mentiras. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala. Quebrado apenas pelo som de sirenes se aproximando. Os homens encapuzados pararam, avaliando a situação, enquanto Wanda ofegava, tentando chegar até Kaique. Você não pode resolver isso sozinho, disse seu pai. O olhar de desespero agora é indício de poder. Venha comigo e eu te mostrarei o poder que você possui. Mas não era isso que Kaique queria. Você não pode me controlar. Você não é minha verdade. Ele olhou para seu pai, as emoções à flor da pele. Eu sou mais do que você jamais foi. De repente, o teto começou a ruir sobre eles, provocando uma onda de caos instantâneo. Kaique agarrou a mão de Wanda, que gritava para se afastarem. Eles não poderiam permitir que o desespero vencesse. Com um impulso, ele puxou Lilian para perto e, junto com Rodrigo, fizeram uma barreira com o corpo. Não apenas lutando para se proteger, mas também se unindo contra a força que ameaçava separá-los. Um clamor de vozes ecoou, e tudo se mixou em uma turbulência de força e desespero. As sugestões de aliança entre eles, mesmo em meio a pesadelos, faziam o coração de Kaique vibrar com coragem. Vamos! Kaique gritou, e naqueles segundos, tudo parecia possível. Juntos eles se viraram para encarar os agressores, prontos para a batalha final. E naquele momento,
Kaique percebeu que a força não estava em um legado sombrio, mas na união da sua verdadeira família. A poeira da explosão os envolveu, e enquanto tudo parecia entrar em colapso, a única certeza que restava era a luta que estava apenas no seu início. Ei, antes de encerrarmos essa história intensa, preciso fazer um alerta urgente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. E não esqueça de esmagar o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo. Então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. Quero saber tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos